Ó Deus, fonte do amor e da bondade, Deus justo e providente, caminhando através das páginas bíblicas, buscamos a vossa vontade, seguindo os passos de Ruth e Noemi. Queremos, na fé, na convicção de vossa presença, alimentar a esperança de um tempo melhor. Que o estudo deste livro bíblico nos conduza à convicção de que, se hoje está difícil, se a situação está complicada, não podemos perder a esperança, pois vós, ó Deus de amor, caminhais conosco. Na vossa ressurreição, experimentamos a plenitude de vossa misericórdia. Concedei-nos, ó Deus de bondade, por este estudo, fortalecer a nossa fé e a nossa decisão em segui-lo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 7 de maio. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 4 do livro de Ruth, o último capítulo. Que nós possamos iniciar então esta reta final da nossa reflexão com o coração aberto, acolhedor, para que a palavra de Deus produza em nós os frutos necessários. O texto bíblico que nós vamos refletir hoje será o capítulo 4, versículos de 1 a 8. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem irá proclamar para nós o texto bíblico será Alice Matos, de Vila Velha, no Espírito Santo. Ouçamos com bastante atenção. Booz subiu à porta da cidade e sentou-se ali. E eis que passou o parente do qual tinha falado. Disse-lhe Booz: Olá, fulano, chega aqui e assenta-te. O homem se aproximou e sentou-se. Booz convidou 10 homens, dentre os anciãos da cidade, e disse-lhes: Sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então disse ao homem que tinha o direito de resgate: Noemi, aquela que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Resolvi informar-te disso, dizendo-te: adquire-a diante dos que estão aqui sentados e diante dos anciãos do meu povo. Se queres exercer teu direito de resgate, exerce-o, mas se não o queres, declara-mo, para que eu tomar conhecimento. Pois ninguém mais tem o direito de resgate, a não ser tu, e depois de ti, eu. O outro respondeu: Sim, eu quero exercer meu direito. Mas Booz disse: No dia em que adquires esse campo da mão de Noemi, estarás adquirindo também Ruth, a moabita, a mulher daquele que morreu, para perpetuar o nome do morto sobre seu patrimônio. Então respondeu o que tinha direito de resgate: Assim não posso exercer meu direito, pois não quero prejudicar meu patrimônio. Podes exercer meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ora, antigamente era costume em Israel, em caso de resgate ou de herança, para validar o negócio, um tirar a sandália e entregá-la ao outro. Era esse o modo de testemunhar em Israel. Disse então a Booz, aquele que tinha o direito de resgate: adquire-a para ti. E tirou a sandália. Booz mantém sua promessa. Já no dia seguinte, ele instala-se à porta da cidade, lugar cheio de animação, onde os homens se encontram para discutir negócios públicos ou particulares. Booz lá estava quando o resgatador de quem ele tinha falado passou.
De novo, uma coincidência, como que para nos mostrar que estamos em meio à ação secreta de Deus. Ao contrário de todos os personagens cujos nomes têm uma dimensão simbólica que serve para orientar a narrativa, esse próximo outro parente não tem nome. Ele é simplesmente mencionado como um fulano de tal. Atendendo ao convite de Booz, ele senta-se a seu lado. 10 anciãos da cidade são então chamados para servir de testemunhas. A narrativa desse conselho de justiça constitui o quinto quadro da história de Ruth. E como os precedentes, ele é construído de uma maneira muito admirável. O centro da narrativa aponta para a questão principal. Só quem se casar com Ruth pode resgatar a terra de Noemi. Com efeito, toda a argúcia de Booz consiste em articular irrevogavelmente esses dois pontos. Primeiramente, ele informa o fulano de tal acerca do direito que tem de resgatar a Noemi o campo que é da família de Elimeleque, da qual ele é um dos membros. Quando então ele responde dizendo, eu quero resgatar, Booz acrescenta que ele terá também de casar-se com Ruth, a fim de perpetuar o nome do finado. A questão do nome torna-se um dos temas centrais do capítulo 4, onde aparece 7 vezes. Ora, é justamente isso que cria problema para o outro parente próximo. Ele bem que pretende cumprir a lei do resgate no que toca à terra, mas sem ter de preocupar-se com a família de Noemi. Ele só quer aumentar as suas propriedades. Se casar com Ruth e der uma descendência masculina a Noemi, terá também de dar a seu filho o nome do finado esposo, privando-se assim do seu próprio nome e da herança que lhe caberia. Em outras palavras, o fulano de tal gastaria dinheiro e teria trabalho para nada. Por isso, ele desiste ao mesmo tempo do casamento com Ruth e do exercício do direito de resgate sobre a propriedade. É essa mentalidade egoísta que o livro de Ruth denuncia. O fulano de tal só pensa na sua própria família e no seu patrimônio. O autor aproveita então para lembrar um costume que devia ter caído em desuso, visto que ele sente necessidade de explicar como era. Assim era outrora em Israel, a propósito do resgate e da permuta, para resolver qualquer negócio. Um tirava a sandália e a entregava ao outro. Assim se convalidava um contrato em Israel. O resgatador disse a Booz, adquire para ti, e tirou a sandália. Estamos diante de outro gesto simbólico, que significa a renúncia a um direito a uma propriedade. Inversamente, pôr as sandálias sobre um terreno equivale à tomada de posse. A expressão outrora em Israel evoca, por sua vez, um antigo costume ligado ao levirato, que é narrado no livro do Deuteronômio, no capítulo 25. Se o homem não deseja desposar sua cunhada, ela subirá à porta aos anciãos e lhe dirá, meu cunhado recusou-se a perpetuar o nome do seu irmão em Israel. Ele se recusou a cumprir seu dever de cunhado para comigo. Os anciãos da cidade o convocarão e lhe falarão. Ele ficará em pé e dirá, não desejo desposá-la. Sua cunhada avançará para ele na presença dos anciãos. Ela lhe tirará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto. Essa passagem do Deuteronômio deixa a viúva a iniciativa de tirar a sandália do cunhado que falta com dever. É um gesto de profundo desprezo, tanto mais que logo em seguida ela lhe cospe no rosto. Qual é o simbolismo desse gesto? Se o pé é um símbolo masculino, como dissemos no capítulo anterior, a sandália é um símbolo feminino. Quando uma mulher naquele tempo tirava a sandália de um homem, não somente ela rompia os laços que os uniam, mas, sobretudo, ela lhe tirava a virilidade, o sexo, pois ele se recusava a dar uma descendência à família. Evidentemente, na nossa história, um gesto parecido não podia ser feito por uma mulher estrangeira, e além disso, moabita. Isso teria chocado os judeus muito apegados às tradições. É por isso que o autor do livro de Ruth atenua o impacto de tal atitude, deixando que o próprio fulano de tal tire sua sandália. Diante da recusa dele em tomar Ruth por esposa,
Boaz exerce então o seu direito de resgate e deixa claro que para ele a posse da terra e a sobrevivência da família têm a mesma importância. Assim ele diz então nos versículos 9 e 10. Vós sois testemunhas hoje de que eu adquiro da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e o que era de Quilion e Malom, e de que adquiro também para mim como esposa Ruth, a Moabita, esposa de Malom, a fim de estabelecer o nome do falecido sobre seu patrimônio, para que o nome do falecido não se apague entre os irmãos, nem perante o tribunal do lugar. Vós sois testemunhas disso hoje. Então todo o povo que estava no tribunal e os anciãos disseram: somos testemunhas. O contraste entre os dois atores, Fulano e Boaz, fica evidente. Um é fraco, o outro é forte. Esse contraste relembra a oposição entre Ruth, bem decidida, e Orfa, a hesitante. Bom dia, Eliane. Bom dia, Frei Gilberto. Paz e bem. Você que reza com a gente no campo e na cidade, é muito bom chegar assim o final de semana e a gente ter certeza que foi uma semana de escola para todos nós. Quanto aprendemos com a profetisa Ruth e Noemi. E a gente fica muito feliz, né, Eliane, de ter essas mulheres como inspiração para a gente continuar lutando, defendendo a terra e o território. A posse da terra é garantia de direito e de sobrevivência. O mais interessante, né, que a agricultura familiar é que produz alimento que chega na mesa do povo brasileiro. 75% da produção que chega na mesa do povo brasileiro são nas pequenas propriedades. Então a Ruth é um grande exemplo para a gente lutar pela agricultura familiar, né, pelos alimentos saudáveis, para garantir então que a mesa do nosso povo chega ao pão. E uma das formas é ter a terra, ter acesso à terra. A agricultura familiar é as mãos que alimentam a nação. Chegamos então ao final desta reflexão. Hoje vimos Boaz garantindo o direito de Ruth e Noemi. Que nós também possamos cada vez mais lutar pelo direito dos pequenos, dos pobres. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.